Boa noite novamente, né? Então, estamos no nosso 5º dia da Semana Jovem. Passou rápido, né? Começamos domingo, hoje já é quinta, sábado encerra. Estamos em mais um dia. Ontem a igreja estava cheia. Eu, particularmente, prefiro a igreja assim, quando é branca. Eu prefiro que fica mais tranquila, assim. A pregadora de ontem estava tomara que venha pouca gente. Eu divulguei bem a arte. Então, eu gosto da igreja menor, assim, parece que é mais acolhedora quando tem poucas pessoas. E, antes de nós começarmos a nossa pregação, começarmos a falar do nosso Senhor hoje, vamos orar mais uma vez, vamos cair em endereço. Que Deus está no céu, que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor possa me iluminar aqui, onde vamos aprender mais um pouco sobre essa palavra. Que a gente possa estar aqui, aqueles que não puderem estar, o Senhor esteja cuidando. Sempre nos abençoe e nos cuide, em nome de Jesus. Amém. A Semana Jovem, ela vem trazendo alguns temas diversificados esse ano. Nos últimos anos, ela sempre vem trazendo temas sequenciais, um complementando o outro, mas eles se complementam se a gente parar para perceber. E todos eles têm um foco mais voltado para os jovens, mas é voltado para a igreja toda. O tema de hoje ele é voltado para a igreja em si e para as pessoas que estão dentro da igreja. Eu queria perguntar, você sabe que a gente vive num mundo de aparências, né? Num mundo onde status sociais, a influência, definem os padrões de hoje em dia. Aqui é uma imagem aleatória, gerada, mas ali ela traz um pouco do mundo perfeito, entre aspas, né? O mundo que às vezes as pessoas buscam aquele padrão. Porque tem muitos influenciadores, eu quero ser igual aquela pessoa que eu estou seguindo. É porque aquela pessoa que eu estou seguindo, ela ganha dinheiro muito rápido, ela sobe muito rápido na vida, e eu quero fazer igual. Só que às vezes esses padrões nos definem e acabam mostrando que atrás de uma tela é outra coisa. Uma pessoa gravar, editar e postar um conteúdo, ela quer que você veja aquilo. Ela quer que você absorva o que ela está trazendo. Mas atrás da tela do celular pode ser outra coisa bem diferente. O mundo hoje em dia, ele vive um mundo de aparências. Ele vive um mundo que ser perfeito para o mundo é o correto. Mas às vezes dentro de casa, a pessoa não está bem. E é isso que a gente vai ver hoje. O que seria o mundo aonde que a gente está buscando? Um mundo cheio de aparências? Que no mundo cheio de aparências, o diferente é errado. O diferente é errado porque não é igual a todo mundo. Ser uma pessoa que fala de outra coisa, ser uma pessoa com uma cultura diferente, a gente já fica assim, não, está errado aquilo, não é igual a todo mundo, não é o padrão que a sociedade nos coloca. Mas a gente acaba levando a pensar, que será que eu quero ser diferente? Ali é uma imagem de pessoas aleatórias. É uma imagem de pessoas do mundo. É esse mundo. O mundo, ele é diferente. Nós não somos padrões perfeitos iguais um do outro. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua mania, cada um tem a sua vida. E cada um é diferente porque é assim ser. Mas a gente tenta ser perfeito e se comparando com os outros. Mas será que ser diferente é errado? E quando nós somos um cristão diferente? Quando um jovem cristão, ele é diferente e vai contra a mão do mundo. Ser cristão hoje em dia é totalmente ir contra a mão do mundo. É não ir em festas, é não sair para beber, é não pegar e virar à noite, é viver totalmente contra o mundo, que vive de status, de aparência. Porque eu preciso ir lá tirar uma foto, preciso ir lá curtir com os amigos, preciso estar em tal festa. Mas ser cristão, o mundo vê como um espanto. As pessoas perguntam, por que é cristão se tu está perdendo a melhor parte da vida na tua juventude? Será que a gente está perdendo a melhor parte da juventude? Não.
vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então, o que é ser um cristão diferente? O que é ser uma pessoa diferente do mundo? É ser aquela pessoa que adora Deus verdadeiramente. Hoje, a gente vai ver a história de uma mulher que, apesar da sociedade ver como uma pessoa diferente, era uma pessoa que adorava de coração. Dando o contexto da história dela, em João 4 nos traz dela. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma mulher que vivia à margem da sua sociedade, que sofria preconceito por causa do seu passado. Quantas vezes a gente julga alguém pelo seu passado? Quantas vezes a gente julga alguém? Não ver ao lado, a gente é julgado como cristão lá fora. E quando a gente está aqui dentro e alguém vem de fora, a gente julga. Quando a gente olha dos pés da cabeça pela sua roupa, quando a gente julga pela aparência passado que a pessoa teve. Isso é ser um cristão com coração verdadeiro? Não, né? Ela foi muito julgada. Ela vivia numa sociedade que hoje em dia as mulheres têm direito, mas naquela época não. Naquela época, as mulheres não podiam nem conversar com homens. Que eu não estou falando com... Tem homens aqui, eu não podia estar falando com homens em públicos naquela época. Então, apesar da dificuldade de ser mulher, ela passou por muitas coisas. Mas, com a introdução, o tema de hoje é nosso novo lugar. Qual será o seu novo lugar? É aquele lugar em que eu busco no mundo aprovação sociais ou tradições vazias? Ou é aquele lugar que na adoração genuína que me conecta com Deus e que me dá um novo propósito? Qual lugar que será que eu estou colocando na minha vida? Qual lugar que eu estou priorizando na minha vida? O verdadeiro lugar no mundo não é definido por tradições, preconceitos ou status sociais, mas pela adoração genuína ao Pai. Pode passar para mim, cara. Mas pela adoração genuína ao Pai, em espírito e em verdade. Jesus oferece à mulher samaritana um novo lugar de pertencimento e propósito, que transcende barreiras e capacita ser a sua mensageira de boa nova. Então, qual o lugar que a gente procura? Você já parou para pensar o lugar que a gente está colocando na nossa vida? Aqui foi o foco geral, mas jovem. Já parou para pensar que a gente está no auge dos 20 e poucos anos? Eu sou a mais velha do grupo dos jovens. Eu ainda não cheguei nos 30, tá? Estamos no auge dos 20 e poucos anos. Mas será que vale a pena a gente largar o que a gente tem aqui dentro, que a gente sabe que terá uma salvação eterna, para viver rotinas, viver coisas que vai ser futuramente vazias, ou no momento vai ser só o estopim, tipo, eu tenho felicidade, mas depois vem aquela vazio para dizer, não, eu aproveitei meus 20 e poucos anos, mas aproveitei lá fora, porque todo mundo dizia que eu tinha que aproveitar. Será que é nesse lugar que a gente quer estar? A história da mulher samaritana era marcada pelo preconceito racial e religioso dos judeus. Cultural, porque uma mulher não poderia falar com um homem em público. Vocês sabiam que naquela época ela sofria muito preconceito? Ali na amizade ele traz a barreira racial
e religiosa, porque ela sofria muito preconceito dos judeus naquela época. A barreira de gênero que muitas mulheres sofriam, mas ela em especial sofria mais preconceito por algumas coisas do passado dela, porque ela não podia falar com homens. E a barreira moral. A história nos traz que ela foi casada 5 vezes. Naquela sociedade, uma mulher ser casada 5 vezes não era visto como uma coisa boa. Então, ela sofria muito preconceito. Então, ela ia ao poço para buscar água num horário que quem vive em Uruguaiana, pensa no verão de Uruguaiana de janeiro, ao meio-dia. É tranquilo sair meio-dia de casa, né? 40 graus lá em cima, se esconder 50. Não é, né? Ninguém quer sair de casa ao meio-dia, um sol rachando, para buscar água no poço, caminhar um longo percurso. Mas ela ia. Ela ia porque ela evitava outras mulheres, porque ela sentia vergonha. Ela não buscava essa água, ela só buscava essa água. Ela buscava uma necessidade básica. Também buscava a aceitação de uma sociedade que a negava, que tinha preconceito e a que julgava. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na história. Todo mundo conhece a história dela, né? Quem será que ela encontrou nessa história? Jesus, né? Jesus, quando encontrou ela, ele era judeu, ele era um homem, e ele quebrou todas as barreiras sociais daquela época, ao falar com ela, ao pedir um copo de água, porque ele estava com sede. Vamos ler João 4, 16 a 19. Diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Jesus, ele sabia quem ela era. Todo momento que ele chegou ali, ele sabia quem ela era. Ele não se preocupou da sociedade, ele não pensou no julgamento, ele não julgava, ele não tinha preconceito. Ele simplesmente olhou para aquela mulher e viu que ela era uma profeta, viu o futuro que ela podia ter, viu como ela podia ser uma pessoa que podia falar dele para o mundo. Continuando em João, do 20 a 24, diz o seguinte: Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizestes que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais que não conheceis, nós adoramos que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a história dela, resumindo, né, porque a história dela é do 1 ao 44 de João 4, né, nos mostra que se hoje em dia, se a gente vivesse naquela época, ou hoje em dia, quando a gente julga alguma pessoa, as pessoas julgariam ela, como muitas pessoas julgaram ela. Homens julgaram, mulheres julgaram. Pessoas tinham muito preconceito. Ela queria só um lugar na sociedade. Mas Jesus mostrou que não importa quem você é.
Que não importa a pessoa que você é, o passado que você teve, a vida que levou. Se você se arrepende de coração, e se é uma pessoa que adora verdadeiramente, ele vê o verdadeiro da pessoa. Nós, como seres humanos, não somos capazes de ver o verdadeiro eu de cada pessoa. A gente vive num mundo que às vezes a aparência é uma coisa. A gente não conhece as pessoas verdadeiramente. Às vezes a gente conhece as pessoas que moram conosco. Mas as pessoas que a gente convive de vez em quando, nem nossos amigos mais próximos, às vezes a gente conhece verdadeiro. Mas Jesus nos conhece. E Ele conhecia ela. Ele sabia o potencial dela, Ele sabia do que ela era capaz. Ele sabia que não era uma mulher que só estava ali pegando uma água. Ele chegou para pedir um simples copo d'água. Mas ali Ele mostrou quem Ele era para ela. Vamos ler João 4, 28 e 30, que diz o seguinte: Quando a mulher deixou o seu cantaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede que um homem me dissesse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram com ele. Agora 39 até 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que o anunciará. Ele disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, e por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Então, qual é nosso lugar no mundo? Qual é o nosso novo lugar? Nós sabemos que nosso tempo aqui está cada dia mais curto. Nós sabemos que os sinais da volta dele estão cada dia mais fortes. E a gente sabe que ele vai voltar. Mas será que a gente está preparado para ele voltar? Será que a gente quer o nosso novo lugar ao lado dele? Ela cumpriu sua missão. Ela era uma profeta. As pessoas julgavam ela pelo seu passado. Deus, Jesus, viu o verdadeiro potencial dela. Às vezes a gente para e pensa: ai, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei o que eu vou fazer. Não precisa estar aqui na frente. Se Deus te capacita, faça. Mas Deus nos capacita. Se a gente deixa Ele verdadeiramente no nosso coração, Ele nos capacita. Tem um ditado bem comum que é: Deus não escolhe pessoas, Ele capacita pessoas. Deus tem uma missão pronta para cada um de nós. Só temos que descobrir qual é a nossa missão. Qual é o nosso motivo de estarmos aqui. Mas que a gente possa descobrir essa missão cada dia mais. Não precisa estar aqui na frente pregando, não precisa estar nos louvores. Eu acho uma coisa muito importante, principalmente que fala muito na questão da nossa igreja, que o coração da igreja começa na porta. Um bom dia, uma boa tarde, uma recepção, um abraço. Às vezes a pessoa não gosta de vir aqui na frente orar ou fazer coisa, mas uma pessoa que fica na recepção às vezes transforma mais a vida do que o pregador que trouxe a palavra. As atitudes transformam as vidas. A nossa missão é mostrar para o mundo quem nós somos. A nossa missão é
A gente tem que ser fonte para os outros. A gente, às vezes, não precisa viver da aparência. Ai, mas eu sou aquele cristão que dentro da igreja é uma coisa, mas talvez lá fora não esteja adorando de coração. A gente tem que ir contra a mão do mundo. A gente tem que ser a água viva, a fonte de esperança para o mundo adoecido, o mundo que está vivendo de uma aparência. A gente vive à base das redes sociais. Um dos temas que foi pregado essa semana, na terça-feira, era como a rede social nos enfraquece. Como a gente tem que viver longe do celular, longe de ficar 24 horas. Às vezes é bom, mas não fazer desse o motivo da nossa vida. De dizer, não, eu preciso estar, eu preciso postar, eu preciso fazer tal coisa. Não. Então que a gente possa escolher o nosso lugar no mundo e que cada um escolha o seu, mas eu espero que nosso lugar no mundo seja todo mundo junto quando Jesus voltar. Vamos cantar? A gente vamos carregar o som.
nosso novo lugar seja na sua casa que está sendo preparada. Nós sabemos que o mundo lá fora só nos traz coisas que são momentâneas, coisas que no momento é legal, mas na hora depois é um vazio. Que o Senhor sempre esteja nos cuidando, que a gente possa escolher o nosso lugar na sua casa, que nós possamos sempre saber que estar na sua casa, estar adorando, principalmente adorando em verdade de coração, porque ser cristão não é fácil nesse mundo, mas você nos capacita e nos prepara. O Senhor esteja sempre nos cuidando e nos cuide o resto da semana, em nome de Jesus. Amém.